pessoal, muito bom dia a todos. Que a sua sexta-feira seja cheia de luz, prosperidade, respeito, reciprocidade e que nós possamos alcançar o que desejamos, né? Com humildade, satisfação, sabendo compreender o outro. Hoje nós vamos realizar nessa aula a prova de história, né? Gostaria que todos pegassem aí a provinha de história para fazermos juntos, tá bem simples. Creio que nós vamos terminar rapidinho. Vou fazer a leitura, revisar alguns conteúdos com vocês para facilitar o entendimento, para facilitar também que vocês respondam corretamente. Início aí a nossa prova de história. Nós temos aí a folha de número 1, né? Temos o cabeçalho normal, colocar o seu nome, a data de hoje. E nós temos o enunciado, que eu vou ler para vocês. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde seu nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Número 1. De acordo com o assunto estudado, responda: como surge a história de um município? Na letra A e na letra B. Todo município apresenta uma mesma história? Explique. Então, na letra A, está perguntando como surge a história de um município e na letra B, se todo município apresenta uma mesma história. Então, observe direitinho para realizar aí. É bem simples, nós estudamos esse conteúdo, foi um dos primeiros, né, desse trimestre, e coloquem aí o que vocês entendem sobre isso. Pronto, concluímos a folha de número 1, vamos para a próxima, folha de número 2. Numere 1 para patrimônio cultural material, bens imóveis, e 2 para patrimônio cultural imaterial, bens móveis. Então, eu já coloquei até entre parênteses aí, para ficar mais fácil a associação de vocês. Vocês vão observar, né, as palavras que aparecem, esculturas, vídeos, fotos, documentos, pintura, sítios arqueológicos e paisagísticos. Dentro desses aí, vocês vão enumerar, né? Vão colocar o número 1 para patrimônio cultural material, que são bens imóveis, e 2 para patrimônio cultural imaterial, que são bens móveis, ok? Simples. Concluímos aí o conteúdo falando sobre patrimônios. Nós vamos seguir para o nosso próximo conteúdo. Seguimos para a nossa próxima questão que aparece aí na nossa provinha, questão de número 3. Antes da questão, tem um enunciadozinho também, um contexto sobre o conteúdo que nós vamos responder. Os municípios brasileiros são repletos de uma história que desde a chegada dos portugueses ao Brasil começou a ser escrita, né? Isso é uma afirmação. Nossos municípios aqui do nosso país, eles são repletos de histórias, culturas diferentes que desde a chegada dos portugueses aqui ao Brasil que começou a ser escrita. Então, na número 3, está pedindo para você, localize no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Vamos lembrar, onde é que foi fundados os primeiros municípios do Brasil? Lá no livrinho de vocês nós estudamos sobre isso. Nós falamos sobre a fundação dos primeiros municípios, quem foi que formou. Então, observe com bastante atenção e vai pintar apenas o município, né? Tá pedindo para você pintar a região, na verdade, né? Perdão, a região onde foram fundados os primeiros municípios. Qual foi a região? Foi na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro. Qual foi a região? É isso que vocês vão colocar aí, tá? A região que foi fundado os primeiros municípios. Observe com atenção. Inclusive, né, nós temos, né, no nosso livro, nós até tivemos uma atividade bem parecida. Então, veja direitinho, observa aí a região litorânea desse mapa. É lá que foi fundado as primeiras regiões do município. Pega essa dica aí da tia Amanda e já acha esse estado aí,
essa região, perdão, e faz a pintura, tá? Questão de número 4. Nós temos, observe as imagens abaixo e classifique as cidades em históricas ou modernas. Eu acho que tá bem visível, né? Salvador, por exemplo, que lugar lindo, perfeito, cheio de história, cheio de riqueza, né, para nossa cultura. Entre outras cidades, né, do Brasil que são ricas em cultura também. Mas aí nós temos 3 opções, A, B, C e D. Nesse tracinho aí embaixo, após a observação da imagem, você vai dizer se essa cidade ela é histórica ou moderna. Não está pedindo para você colocar o lugar, o nome, tá? Da cidade. É só para você observar as imagens e classificar em históricas ou modernas. Pessoal, se porventura, quando nós estivermos na aula, aparecer um zoadinho, né, de moto, caminhão, carro, até mesmo um cachorro, me perdoem. É porque, né, como todos vocês, eu moro em uma casa, nessa casa tem ruas e eu não, né, vivo sozinha. Toda hora tem que estar passando alguém, ou é o vizinho que tem um cachorrinho e começa a latir. Enfim, eu tento falar em uma voz bem elevada, fecho as janelas todas, mas ainda assim, se aparecer algum fundo musical aí que não seja a minha voz, é porque realmente são, né, assim, coisas da rua, pessoas, vizinhos, e nessa parte eu não tenho controle, né, de pedir eles, faz um pouco de silêncio. Já falo isso com o pessoal aqui da minha casa. Eles já ficam quietinhos quando eu estou gravando aula para não sair nada no fundo, tá bom? Então, fiquem atentos aí, qualquer coisa vocês vão me falando. E vamos dar sequência aí, né? A nossa provinha. Agora nós vamos falar sobre regime democrático, né? Nós já tivemos uma aula sobre isso, sobre a voz na sociedade. Então, vamos aí acompanhando esse enunciado. No nosso país, vivemos em um regime democrático, isto é, todos têm vez e voz na sociedade. Por esse motivo, temos o poder de escolher as pessoas que administram o nosso país, estado e também município. Certo? Então, nós já sabemos que um regime democrático é aquele que nos dá a opção de votar, ou seja, de escolher as pessoas que administram o nosso país. Na questão de número 5, diz assim: quais as instâncias do governo? Quais as instâncias do governo? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós sabemos, né, que temos a opção de votar. Lembra? Lembra quando a tia Amanda falou naquela aula sobre ter um dia, tá até chegando agora, né? Tempo de eleição, né? Eu particularmente detesto. Se mudasse alguma coisa era muito bom, mas não muda nada, eu não gosto. Se pudesse, nem iria votar, sendo sincera. Esses governantes do nosso país, infelizmente, né, deixam muito a desejar os princípios básicos dos brasileiros, que somos nós. Então, nós temos aí quais as instâncias do governo, né? Lembra quando a tia Amanda falou sobre o municipal, estadual, federal? Será que não são essas instâncias do governo? Nós lemos sobre isso lá na página 48 do nosso livrinho, fizemos uma revisão. Então, você vai colocar aí quais são as instâncias do governo. Letra B. É isso, né? Quais os poderes do governo? Gente, quando a tia Amanda fala poderes, não é poder de superstição, de super-herói, não. Quais são os poderes que tem lá? Lembra quando a gente falou sobre o poder executivo, legislativo? Tem outro também. Então, vocês vão escrever aí quais são os poderes do governo, tá? Letra C. Cite 3 responsabilidades que são do governo municipal. Vamos lembrar quais são as responsabilidades do governo municipal? O que eles têm que disponibilizar para o cidadão? Você vai responder aí 3 responsabilidades desse governo, ok? Pessoal, nossa última folha, né, da nossa prova de história. Espero que vocês tenham compreendido, né? Nós só tivemos para essa prova de história como método avaliativo nas perguntas somente 3 conteúdos, né? Foram eles:
lá falando sobre a administração municipal, foi falando sobre municípios brasileiros e aquele primeiro que a gente falou sobre os patrimônios. Então, foram só 3 conteúdos, né? Tentei aqui revisar ao máximo com vocês, mas caso ainda permaneçam com dúvidas em alguma questão, pode me chamar aqui, tá, pessoal? Me procurar para a gente realizar juntos. Enfim, numere as frases da primeira coluna de acordo com a segunda. Vamos lá. Elaboram leis municipais e fiscalizam o trabalho do prefeito. 2. Governam o município, administrando os serviços públicos. 3. Auxiliam o prefeito, cuidando de áreas como educação, saúde, transporte e etc. Aí embaixo, nós temos 3 quadradinhos. Prefeito, secretários e assessores municipais e vereadores. Então, quem é que faz, né? Quem é que elabora leis municipais e fiscaliza o trabalho do prefeito? É os secretários e assessores, vereadores. De acordo a isso, você vai enumerar 1, 2 e 3, né? Então, quem é que governa o município administrando os serviços públicos? É o prefeito, vereadores, secretários. Você vai colocar, né, dentro do que cabe as frases, 1, 2 ou 3 nos quadrinhos embaixo. Pronto. Questão de número 7. Leia as frases e complete os espaços abaixo. Letra A. Poder que executa as leis. B. Poder que faz as leis. C. Membro do Poder Legislativo. E D. Sede da administração municipal. Bem simples. São 4 questõezinhas fazendo relação com esse conteúdo sobre a administração municipal, na qual falamos e estudamos nas nossas aulas de história. Então, você vai completar aí os espaços, as frases, colocando o que cada um, qual é a função de cada um, o nome de cada aí. Questão de número 8. Explique por que é tão importante votar. E quando é que temos o direito de fazer essa escolha? Então, você vai explicar com suas palavras por que você acha que é importante votar. Você acha importante votar? Porque cada pessoa tem uma opinião. Pode ser que você não ache importante votar, né? Dadas as circunstâncias do nosso país, da decadência que muitos estados brasileiros vivem, pode ser que não. Tem gente que, eu não acho importante votar. Ok, é a opinião de cada um. Se você acha importante votar, coloque que sim e por quê, né? Então, isso aí é uma resposta pessoal com suas palavras, tá bom? E também vai colocar quando é que nós podemos votar, quando é que temos essa escolha, né? Você vai colocar aí. Finalizamos a nossa prova de história. Teremos a aula hoje de ciências daqui a pouco, né? Com revisão, algumas coisas, sem atividades. Atividades retornam a partir de segunda-feira, né? Porque nós temos a prova de hoje, temos o banco de questões amanhã, finalizamos a nossa semana avaliativa e vamos voltar para introduzir os novos conteúdos do terceiro trimestre, tá bom? Fiquem com Deus, beijinhos, tchau, tchau.